E vocês acreditam que os mentores são um doce, né? Para vocês. Para nós, não. Olha, eu nunca vi assim um elogio. Nunca. Mas os meus defeitos eu conheço todos. Né? Além de eu saber os meus, eles reforçam os que eu ainda não lembro. Mas é mais ou menos assim. E aí a Joana Jane disse, ué, Edivaldo, o que você está fazendo que não está sentado para escrever? E ele, mas minha irmã, você viu ali fora a quantidade de espíritos que estão aqui falando que se eu escrever, eles vão destruir tudo. E ela responde, deixa de ser medroso, senta e trabalha. Agora, você deve se preocupar se você tiver algum compromisso com algum deles ali. Agora, se você não tiver, senta e trabalha. Esse é um dos pontos primeiros. Aquele que é líder por natureza, ele não cria medo em ninguém. Ele abre caminhos para todo mundo. Aquele que tem tendência a ser chefe, ele quer ter sempre todo mundo sob o seu poder. Espiritualmente, é exatamente isso que ocorre. E eu estou usando essas terminologias bem materiais nossas, para que a gente possa entender que nós somos uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Tudo aquilo que tem aqui tem pelo menos 10 vezes mais ampliado fora dos limites corpóreos. Tanto é que a doutrina espírita ela usa uma terminologia que eu acho bonita, assim, porque explica, né, o cárcere da matéria. Porque a gente está preso. A gente passa 12 horas presos e de 6 a 8 horas em liberdade condicional. A gente vai para o mundo espiritual de tornozeleira eletrônica. Essa é a realidade. Então, a gente fica preso a maior parte do tempo, preso no sentido de que eu não tenho capacidade de ter uma amplitude maior e eu tenho 6 a 8 horas de liberdade condicional. E por que é condicional? Porque eu preciso voltar a me apresentar no presídio. Eu preciso voltar para a matéria. E quando eu volto, eu não tenho direito de saber muito o que aconteceu ali fora. Então, a gente esquece. Quando nós começamos a compreender esse processo, então a gente vai ver que em todo o ambiente que eu tiver, eu tenho contato com a espiritualidade. Independente dela ser boa ou ser ruim, a gente esquece nesse momento isso. É como eu estou no ambiente que eu estou. Aqui, por exemplo, né, tem muitos espíritos, a menor sombra de dúvidas. Existem aqueles que estão querendo aprender, existem aqueles que querem debochar, existem aqueles que não querem nada com nada, que só se aproveitando. Porque essa egrégora de energia que cria, que se sai desse momento para vampirizar, para tirar um pouquinho de energia, mesmo que seja um mínimo possível, para poder continuar ali fora fazer suas badernas. E badernas não é fazer mal. Às vezes o espírito não tem maldade nenhuma, mas ele quer viver daquela liberdade dele. Então, quando nós estamos nesse momento, nós criamos isso. Um dos pontos que eu achei muito bacana é quando a gente compreende o estado esponja. Como os médios que chegam para mim dizem assim, nossa, mas eu sou médio esponja. Eu disse, então troca, né? Está na hora de trocar. Quem sabe vira um pano, daqui a pouco vira alguma outra coisa, porque não precisa ser esponja. Você não precisa puxar nada para você. O grande erro na compreensão da mediunidade é que nós vamos ser salvadores do mundo. Nossa, eu recebi uma tarefa especial, intermediar o mundo espiritual. Uau! Que legal! Não, é que as minhas preces, as minhas orações, os meus guias. Como é interessante isso, né? As minhas entidades. Né? Ai, as minhas entidades. Não, nada disso. Você não é nada especial, não tem entidade nenhuma, não tem guia nenhuma. Existe, sim, uma consciência extremamente esclarecida da força que você tem junto de uma união. E essa união pode ser consciente ou inconsciente. Um ateu possui guias, possui mentores, possui protetores, mas ele continua sendo um ateu. E o movimento de energia que passa por ele é tão grande quanto a de um médium consciente. O que muda entre um e o outro? O conhecimento. Então, a gente pode entender, por exemplo, uma passagem evangélica que diz assim, a verdade virá e a verdade vos libertará. A verdade é conhecimento.
Quando nós temos o conhecimento, a gente desenvolve. Mas é engraçado que num trabalho de desobsessão, uma vez, nós estávamos ali trabalhando e tinha um espírito que não é simplesmente incorpora no médium, o orientador vai ali dar 5, 6 palavras, o espírito aceita a luz e acabou a obsessão. Não, não é assim. Leva meses. Às vezes, anos de conversa com aquele espírito. Citando, por exemplo, inúmeros médiuns famosos, como o próprio Divaldo, tem a história do Máscara de Ferro, 30 anos de perseguição constante sobre ele. Mas bem, mas não é para assustar vocês, é só para dizer que não é assim de estalar os dedos e saiu. Por exemplo, a gente vê em algumas literaturas espiritualistas, o espírito chegou lá, ele estalou os dedos e as portas se abriram. Não, isso é um pouco anímico do médium. Ele gostaria que fosse assim. Não é, existe todo um cuidado e um respeito muito grande nisso. Então, quando eu estou ali nesse movimento, conversando com o espírito chegou lá e de conversa, por exemplo, toda vez que tentava entrar numa conversa evangelizada, ele sabia mais de evangelho do que o orientador. E, inclusive, ele dizia qual a edição, qual o volume, qual o capítulo que estava. Do livro dos espíritos, do livro dos médiuns, do livro dos... qualquer obra. Então, os perseguidores conheciam muito bem a literatura. Então, não era com o conhecimento que se trabalharia com o espírito. Aí que se descobriu que ele era um padre. A última existência dele, ele era um padre. E aí vem um espírito extremamente esclarecido e passa mediunicamente dizendo: então você diga a ele que por muitos anos Jesus esteve com ele e está até hoje. Mas ele nunca esteve com essa entidade. Então, o limite e um ponto importantíssimo para compreender a mediunidade não é o que nós sabemos, é o que nós fazemos com a mediunidade. É o que nós fazemos com o nosso conhecimento. Por exemplo, quantas pessoas aqui já leram pelo menos 5 livros sobre espiritualidade? Todo mundo, né? Esses livros podem ser só conhecimento ou esses livros podem mudar a vida de vocês. A escolha é você que faz. Se você pegar esse livro e colocar ele em prática, essas informações elas ampliam a tua capacidade de consciência. Então ela faz um desenvolvimento anímico completo para um desenvolvimento espiritual. Você puxa um conhecimento e coloca em ação. Aí que a gente entende, talvez, do sânscrito karma, que significa ação.